James Franco ficou mais conhecido por participar de Freaks and Geeks, mas o currículo dele é extenso. Desde novelas a filmes independentes ele esteve presente. Muitos o conhecem pela participação em filmes blockbuster, como Homem-Aranha, em que ele interpreta Harry Osborn, porém ele alcançou notoriedade também em Spring Breakers, 127 Horas, que rendeu a indicação ao Oscar de melhor ator, e em comédias ao lado de Seth Rogen, em que se tornaram uma espécie de duo em Hollywood, tendo atuado juntos em cerca de 8 filmes, como foi visto no filme Segurando as Pontas. James Franco já foi indicado a alguns prêmios e elogiado pela maneira como equilibrava a carreira entre filmes mainstream e filmes mais independentes, sendo elogiado pela interpretação e versatilidade em vários deles. Ele também já foi diretor de algumas produções, estendendo ainda mais o currículo. Mas as coisas para James começaram a não ficar tão boas assim quando algumas acusações contra ele surgiram em diferentes anos, mas com o mesmo teor. O caráter abusador contra mulheres utilizando dinâmicas de poder para manipulá-las. James Franco foi, digamos, expulso de Hollywood, não sendo mais visto na frente das telas. Apenas em 2024 ele voltou a fazer filmes, mas estrangeiros. Nos Estados Unidos houve algumas ideias em desenvolvimento, mas simplesmente estagnaram. Hoje nós vamos entender o que aconteceu com a carreira de James Franco, quais acusações foram essas contra ele, mas antes eu vou me apresentar se você chegou agora no canal. Olá, eu me chamo Matheus e aqui a gente fala sobre cultura pop, desde informações, trocas, conversas, análises, então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, e se no final do vídeo você tiver gostado, eu peço que deixem joinha e hype ele para que ele alcance ainda mais pessoas. Também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. A primeira polêmica de James Franco foi em 2014, quando ele trocou mensagens com uma garota de 17 anos, sendo que na época ele já tinha 35 anos. Basicamente o que aconteceu foi que ele e essa garota se conheceram em uma peça da Broadway em que ele estava apresentando a peça Of Mice and Men. Ela pediu para poder tirar uma foto com ele permitiu, ela acabou postando no Instagram marcando ele, e isso fez com que ela encontrasse o perfil dela na plataforma. Ele chamou ela então na DM, eles começaram a conversar e ele começou a flertar com ela, perguntando se ela tinha namorado, o que ela tinha ido fazer em Nova York, mas ali no papo acabou que ele descobriu que ela tinha 17 anos, só que mesmo assim ele insistiu em encontrá-la, perguntou se ele deveria alugar um quarto de um hotel para eles poderem ficar juntos. No meio da conversa a garota pediu para ele poder confirmar que era ele mesmo, então ele tirou uma foto segurando um papel escrito o nome da garota. E bem, acabou que essas mensagens foram vazadas, repercutiu muito na época, em uma entrevista que o James Franco concedeu, dizendo que ele, na posição dele, tem que passar por essas situações em que ele precisa conhecer a pessoa e que ele entende que, vez ou outra, isso acabaria se tornando público. Ele diz também que ele julgou mal a situação, mas que ele aprendeu a lição. 4 anos depois desse caso, em 2018, James Franco ganhou o Golden Globe de melhor ator pelo papel dele em O Artista Desastre. Durante a premiação, James Franco utilizava um broche com a hashtag Time's Up, que foi um movimento que surgiu devido a denúncias de assédio e desigualdade no mercado de trabalho, mais especificamente em Hollywood. Teve um boom ali naquele momento, naquele ano, devido às acusações feitas contra Harvey Weinstein por conta de várias mulheres terem denunciado o cineasta por casos de assédio, de abuso e várias outras questões. Só que o fato do James Franco ter ganho esse prêmio de melhor ator, ele também estava ali cogitado para poder ser uma das principais indicações para o Oscar também devido a esse filme, acabou fazendo com que algumas mulheres falassem sobre a experiência com ele no mercado de trabalho e na vida pessoal. A atriz Ali Sheedy falou em um tweet basicamente que James Franco era um dos motivos que ela saiu da indústria do entretenimento. Vale lembrar que ela já trabalhou com James Franco em 2014 na peça The Long Shrift. Além dela, uma outra atriz surgiu falando também sobre James Franco. Dessa vez foi Violet Paley, que é ex-namorada do ator, e em um tweet ela falou o seguinte: "Fofo esse broche do hashtag Time's Up, James Franco. Lembra daquela vez em que você empurrou minha cabeça para baixo em um carro em direção ao seu exposto? E daquela outra vez em que você disse para minha amiga ir até seu hotel quando ela tinha 17, depois de já ter sido pego fazendo isso com outra garota de 17 anos?
Depois do ocorrido, James Franco deu uma entrevista no The Late Show do Stephen Colbert, em que ele negou todas essas acusações, mas ele falou que mesmo negando, ele não tiraria, digamos, o apoio que ele tem pelas mulheres por elas terem voz para poder falar, porque isso é uma coisa que elas não tiveram por muito tempo. Esse discurso acabou sendo enfatizado em outras entrevistas, basicamente James Franco falando que ele não refutaria elas porque ele não queria tirar esse apoio nem desrespeitar o poder que elas tiveram em falar sobre isso. Ficou uma coisa muito estranha ali, mas aparentemente o povo comprou essa ideia na época. Só que um mês depois desse Golden Globe, de todo esse bafafá, em fevereiro, o Los Angeles Times postou um imenso exposed envolvendo James Franco. O jornal publicou uma matéria enorme com várias acusações de abuso sexual e comportamento inapropriado de James Franco. As acusações datam desde a época em que ele ensinava na Playhouse West até quando ele criou o Studio 4, que é a escola de atuação idealizada por ele e por outras pessoas em Los Angeles. A matéria comportou 5 vítimas, sendo 4 delas ex-estudantes dessa escola de James Franco, e uma outra seria uma espécie de pessoa que James estava mentorando nessa época. Basicamente, as acusações falavam que James Franco utilizava da posição dele, do poder dele, dessa dinâmica de poder, para poder forçar as meninas a performarem atos sexuais contra a vontade delas. Na época em que ele ensinava na Playhouse West, em 2012, James Franco colocava as alunas em situações desconfortáveis para além do que era considerado normal para quem trabalha com esse âmbito da arte e do teatro. Uma dessas situações envolveu Hilary Dussom. Hilary Dussom, que foi uma das alunas de James Franco, falou que na primeira vez que ela viu ele, ela sentiu que ele tinha essa aura generosa, justamente por ele passar essa impressão de que ele queria ajudar atrizes novatas, atores novatos a conquistarem o seu espaço no mercado que é tão disputado. Só que a coisa mudou quando ela foi selecionada para poder fazer parte de um dos filmes artísticos de James Franco, ao lado de Nathalie Kimmel, que estava na mesma época que Hilary. Ela contou que esse filme era para um comercial de jeans. Só que as duas descreveram a gravação desse filme, dessa produção, como algo não profissional e muito hostil. Elas falaram que James Franco aproximou delas, inclusive elas estavam usando apenas máscara e lingerie, e ele perguntou quem queria tirar a blusa para poder fazer uma cena. Quando ninguém do grupo que estava gravando esse projeto se voluntariou, James Franco teria ficado extremamente irritado com essa falta de proatividade das meninas. Hilary fala que ela sentiu que ela tinha sido selecionada justamente por conta do mérito e de todo o trabalho dela, só que nesse momento ela percebeu que tinha sido escalada apenas por conta dos próprios seios. Nathalie contou nessa matéria também que James Franco utilizava da ambição das meninas de estarem em um projeto grande para poder fazer com que elas performassem atos sexuais e de nudez. Então chegou em 2014 e James Franco abriu o Studio 4, que é basicamente uma escola para novos atores e atrizes para eles poderem se capacitar e entrar no mercado. De acordo com as fontes da matéria, eles pagavam cerca de $300 de mensalidade. Parte dos alunos gostava das aulas, falava que James Franco sempre fazia de tudo para que os alunos se sentissem ouvidos, até mesmo encontrá-los fora do ambiente de sala de aula para poder realmente dar esse apoio e suporte. Só que uma outra parte dos alunos disse que basicamente James Franco chegava na aula, ficava cochilando e ficava rabugento devido também ao cansaço dele estar trabalhando em outras produções, como The Deuce. De qualquer maneira, o Studio 4 tinha essa singularidade devido às promessas de que os alunos da escola teriam papéis em produções de James Franco, então eles teriam essas pessoas que poderiam ter uma oportunidade grande para poder construir a própria carreira. Só que na realidade eram raros os papéis que chegavam para as turmas, e os papéis que chegavam eram justamente os papéis que envolviam nudez ou algumas questões sexuais. Uma aluna contou que como ela não tinha um agente para poder ajudar ela a encontrar audições, ela acabava gravando vídeos fazendo audições e postando no site da Studio 4. Só que ela e outras pessoas que faziam o mesmo nunca tiveram retorno. Outra aluna contou na matéria que James Franco criava esse senso na turma de que eles teriam chances de conquistar papéis se eles estivessem dispostos a performar atos sexuais e de nudez. Ela conta que ela recebia e-mails do próprio James Franco convidando ela para poder fazer papéis de prostitutas
escrotas. Em outra fala, foi dito que James Franco tinha essa matéria de cenas de sexo em que ele ensinava os alunos a arte de serem íntimos com a câmera. E o pior é que essas aulas eram gravadas e acabavam sendo disponibilizadas online. A aluna Sarah Titter Kaplan falou que o corpo nu dela estava sendo visto em sites de conteúdo adulto. O representante do lado de James Franco falou que essas gravações que eram colocadas no ambiente online eram feitas pelos próprios alunos e disponibilizadas por ele mesmo como esse esforço coletivo de mostrar que o trabalho estava sendo feito. Sarah conta também que James Franco convidou ela para poder participar do filme The Long Home, e bem, a cena pedia nudez, mas ela acabou aceitando porque ela entendeu que esse filme poderia ser essa grande oportunidade que mudaria a vida dela. Só que em um dia no set, a equipe da produção chegou nela perguntando se ela também faria parte de uma cena bônus de uma orgia. Só que a cena exigia nudez total. Mas acabou que Sarah aceitou e outras mulheres também aceitaram fazer parte dessa cena. Nessa cena, o James Franco simulava sexo na genitália das atrizes, só que o problema maior disso tudo, além de tudo isso que eu já falei, foi que o James Franco removia a proteção de plástico da genitália das atrizes e continuava a fazer a simulação. Em uma outra ocasião, Sarah e outras atrizes foram solicitadas para poder fazer parte de uma cena não roteirizada em que elas dançariam ao redor de James Franco sem blusa e com caveiras de animais na cabeça. Uma das meninas acabou recusando isso e no dia seguinte ela foi mandada embora. Então Sarah entendeu que não havia essa coisa de dizer não para o James Franco. A diretora de elenco do The Long Home falou que na época nenhuma reclamação chegou para ela sobre essas questões e que ela pessoalmente buscava saber se as meninas estavam confortáveis com o que elas estavam gravando. Sarah contou também que depois do caso do Harvey Weinstein vir à tona, James Franco ligou para ela para poder pedir desculpas se ele já tinha deixado ela desconfortável alguma vez em alguma situação. Ela falou que deu crédito a ele por ele ligar e se comunicar com ela, só que ainda assim ela sentiu que ele não estava tomando a responsabilidade sobre o tipo de ambiente que foi construído durante as aulas e durante as gravações. Um outro caso que foi pauta nessa matéria foi o de Violet Paley. Ela contou que em 2016 ela conheceu James Franco e ela contou pra ele que tinha essa ambição dela ser cineasta, e James acabou se tornando essa figura proativa para poder dar feedbacks e dicas no trabalho dela e ajudá-la, a fazer a sua própria carreira. Só que o que antes era uma relação profissional escalonou para uma relação mais romântica. Bem, até o ponto em que um certo dia James e Violet estavam no carro e ele pressionou ela para poder fazer sexo oral nele. Nessa etapa da relação deles, ela ainda não tinha feito nada nesse sentido com ele, então foi uma surpresa pra ela. Ela falou que eles estavam conversando e James Franco, do nada, expôs a genitália dele e começou a insistir que ela fizesse sexo oral nele. Ela se negou inicialmente, mas ele pegou a cabeça dela e começou a pressionar em direção ao órgão e ela acabou cedendo porque ela não queria que ele odiasse ela. Só que ela ficou desconfortável mesmo assim, e aí ela falou pra ele que ela tinha visto alguém perto do carro e eles acabaram aquele momento. Ela fala que é difícil falar sobre isso porque eles tinham uma relação romântica consensual, mas aquele momento não foi consensual. E é sempre importante enfatizar que, por mais que uma pessoa esteja em um relacionamento amoroso com outra pessoa, a partir do momento que ela fala que ela não quer realizar algum ato sexual ou, enfim, ela não queira fazer alguma coisa e a pessoa insiste, isso também é um abuso e infringe o direito da pessoa. Ela mostrou um e-mail para o Los Angeles Times em que ela mandou para James Franco um desabafo sobre toda a raiva e tristeza em relação ao que ela vivenciou com ele. Ele então ligou para ela depois de receber o e-mail, tentando se redimir, falando que foi errado ele ter tido uma relação com uma pessoa que ele sabia que estava em recuperação por abuso de substâncias. E ele afirmou que ele não fez nada de ilegal e também disse que era um homem mudado. E o desfecho desse processo foi em 2021, quando foi feito um acordo em que James Franco pagaria 2,2 milhões de dólares. 894 mil dólares seriam destinados aos processos de exploração e o restante seria ao processo de fraudes que foi movida por 1.500 estudantes devido às mensalidades que eles pagaram nessa escola de James. Como parte do acordo, James Franco não teria que admitir qualquer erro ou qualquer culpa. E também ali no corpo do acordo foi escrito o seguinte, tanto pela parte que acusava quanto da parte do acusado.
Embora os réus continuem negando as alegações da denúncia, eles reconhecem que os autores levantaram questões importantes e todas as partes acreditam fortemente que agora é o momento crucial para focar em enfrentar o maltratamento das mulheres em Hollywood. James Franco falou sobre esse processo em uma entrevista para o Jazz Kegel Podcast em 2021, em que ele confirmou que ele tinha sim relações sexuais com as alunas, mas que todas elas eram consensuais, e que o fato de ser consensual fez com que ele achasse que isso fosse tudo bem, que estava tudo certo. Ele enfatizou também que ele não criou a escola, o Studio 4, como esse plano mirabolante para que ele abusasse das meninas e construísse essa rede de abuso, mas que foram coisas que ele achou que eram naturais justamente porque ele acreditava ser consensual. Ele falou também sobre o tratamento que ele passou devido a vício em drogas e relacionou isso ao sexo, em que ele falava que ele buscava sempre validação das mulheres em relação a ele mesmo, e isso fazia com que ele acabasse tendo relações sexuais, mas nunca era suficiente. Ele falou também que antes do relacionamento dele com Isabel Paxad, ele traía todas as pessoas com que ele se relacionava. Ele fala que ele não queria ferir as pessoas, até porque ele não era esse cara de uma noite pronto. Ele conta que mesmo tendo a relação sexual com a pessoa, ele ainda mantinha contato por um bom tempo, até anos depois. O problema é que ele não conseguia se manter presente e isso feria as pessoas que ele acabava conhecendo. Ele falou também sobre o silêncio que ele teve durante o processo, que estava acontecendo, que ele não falou muito sobre, e ele falou que é porque ele sentia que era o momento em que ele tinha que mais ouvir do que falar. Um dos dramas também que aconteceu durante essa fase de James Franco foi o rompimento da amizade dele com Seth Rogen. Seth Rogen e James Franco se conheceram pela primeira vez no set de Freaks and Geeks, quando Seth tinha 17 anos e James tinha 22. Depois da série, eles fizeram os filmes É o Fim, A Entrevista, Festa da Salsicha e Artista do Desastre, além de o Segurando as Pontas. Os dois então eram vistos como essa dupla em Hollywood, estando ali nos projetos um do outro, seja na frente das telas ou atrás delas, só que aí todo o processo de James Franco aconteceu. Na primeira vez que o James Franco foi acusado, Seth Rogen disse que ainda assim continuaria trabalhando com ele. Em uma entrevista para a Vulture em 2018, ele falou o seguinte: "A verdade é que minha perspectiva sobre isso é a menos relevante. Sou amigo dessas pessoas e sou um cara. Tudo isso combinado me torna a última pessoa que deveria estar falando sobre isso." Essa não foi a primeira vez que Seth Rogen falou sobre algum caso envolvendo James Franco. Lá em 2014, quando teve o caso do James Franco com aquela garota no Instagram, Seth Rogen, no Saturday Night Live, no mesmo ano, fez uma piada falando que ele decidiu pregar uma peça no James Franco, fingindo ser uma garota no Instagram e dizendo para ele que ele era muito jovem. E bem, 3 anos depois dessa fala dele na Vulture em 2018, Seth Rogen voltou atrás no posicionamento dele sobre James Franco e respondeu agora com uma nova mensagem. "Olho para uma piada que fiz no Saturday Night Live em 2014 e me arrependo muito de tê-la feito. Foi uma piada terrível, honestamente. E também olho para aquela entrevista de 2018 em que comentei que continuaria trabalhando com James e a verdade é que não continuei e não pretendo agora." Ele falou que não foi uma coincidência a parceria profissional deles terem acabado e que também a relação pessoal deles tinha sido prejudicada. No mesmo ano que Seth Rogen falou isso, James Franco participou da rádio SiriusXM em que ele falou que ainda amava Seth e que os dois não tiveram nenhuma briga nos 20 anos em que trabalharam juntos. James Franco falou novamente sobre a relação dele com Seth Rogen em uma entrevista para Variety em 2024, falando que a relação dos dois ainda continuava a mesma e que parecia ser irreparável. Ele falou ainda que não foi por falta de tentativa e que ele já falou para Seth o quanto que ele significa para ele. 4 meses depois dessa entrevista, Seth Rogen foi questionado sobre essa fala de James Franco em fevereiro de 2025, só que ele basicamente falou que ele consumia muito pouca mídia e que isso não estava no radar dele, e que isso era tudo que ele falaria sobre. James Franco foi alvo também de outras acusações, como as feitas pela Charlene E, que participou do filme Artista do Desastre. Ela falou que tentou abandonar o projeto por causa das acusações feitas contra o James Franco, só que a equipe tentou mantê-la no set, prometendo um papel maior.
Ela disse que ficou enojada com a situação e apontou Seth Rogen como uma pessoa facilitadora. Busy Phillips, que fez Kim Kelly na série Freaks and Geeks ao lado de James Franco, já falou no livro This Will Hurt Only a Little que James já havia agredido ela e ela já tinha xingado ele de valentão. E de acordo com a Variety, ela já tinha falado sobre esse comportamento abusivo de James Franco em uma entrevista que ela deu no What Happens Live em 2016, em que ela falou que ela deu um tapa em James Franco durante um improviso e ele simplesmente empurrou ela ao ponto dela cair no chão. Ela falou que a situação foi estranha e que a produção teve que ligar para os agentes de James Franco para poder fazer ele pedir desculpas para ela. E bem, o que o futuro reserva para James Franco? Em Hollywood ainda parece que está muito cedo para ele poder retornar devido à falta de projetos nos Estados Unidos, mas ele está sendo visto em algumas produções estrangeiras. Por exemplo, a participação dele na série francesa Carantina e também no filme italiano Hey Joe. Inclusive, no lançamento desse filme Hey Joe, ele deu uma entrevista falando sobre como que a temática de redenção no filme ressoava com a própria história dele. Mas tem várias produções que o envolvia que estão paradas, como por exemplo Alina de Cuba, em que o James Franco interpretaria o Fidel Castro. Basicamente, a história desse filme é da perspectiva da filha de Fidel Castro, que elogiou inclusive a escalação de James Franco, só que além de toda a polêmica envolvendo o próprio James Franco, também teve toda uma pauta envolvendo de que eram atores americanos interpretando uma história latina, então deveriam ser atores latinos para poder representar uma história tão importante. Há rumores também de que ele teria se encontrado com Tommy Lee Jones para poder falar sobre uma participação no filme O Fio da Navalha. E também tem outro filme que se chama Me e You, que também tinha o envolvimento de James Franco ali, mas acabou não saindo do estágio de pré-produção. Na entrevista que ele deu para a Variety em 2024, foi questionado se ele achava injusto essa exclusão de Hollywood, só que ele falou que é o que é e que ele tentou superar isso, está tentando superar isso, e ficou então nessa ideia de que, já aconteceu e agora eu tenho que lidar a partir disso. Na entrevista também ele falou que utilizou desse tempo para poder mudar o jeito que ele levava a vida, até porque ele conta que ele era muito viciado por trabalho e que teve bons momentos, como ser nomeado para alguma premiação ou receber elogios da crítica, mas ele não chegava a apreciar isso porque ele tinha esse sentimento de que sempre precisava de mais. Só que agora ele conta que o trabalho não é mais essa coisa em que ele utiliza para poder preencher um vazio na vida dele, mas que agora ele encara o trabalho como algo positivo, que ele quer estar presente. Durante esse tempo em que ele ficou ausente das telas, ele não deixou de fazer outros tipos de trabalho, como por exemplo, abrir uma loja de moda streetwear chamada Pali Hollywood. E bem, esse foi o vídeo sobre o que aconteceu com James Franco, então deixe aqui nos comentários as suas impressões, os seus comentários sobre esse caso. Deixe uma curtida no vídeo se você gostou dele e também hype ele para que ele alcance ainda mais pessoas. Lembrando que se você não se inscreveu, a hora é agora, então aperta esse botão aí para poder continuar atualizado sobre o que sair aqui no canal. E é isso, eu agradeço muito por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.